Olá, alunos do nono ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje falaremos um pouco sobre colocação pronominal. O estudo da colocação pronominal possibilita vermos a posição correta em que os pronomes oblíquos átonos vão em uma frase. Os pronomes pessoais oblíquos átonos são me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos, vos. Eles podem estar em três posições diferentes: próclise, ênclise e mesóclise. Vamos ver cada uma? A próclise. Então ela vai antes do verbo, não é? E quando há também palavras de sentido negativo. Então, por exemplo, aqui o nunca nessa frase, ela tem um sentido negativo, né? Nunca me senti tão indignada com tanta violência no mundo, né? Então, quando nós temos aqui, né, uma palavra de sentido negativo, que seria o nunca, e o verbo, então ele vai antes, né? Antes do verbo. Também ocorre quando antes do verbo houver um advérbio. Então a professora leu para os alunos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Logo, lhes informou seus direitos fundamentais. Então, logo ele é um advérbio, né? Então, portanto, ele vai, o pronome oblíquo átono vai antes do verbo. C. Antes do verbo houver pronomes. Então, relativos, indefinidos, demonstrativos. Vamos ver dois exemplos aqui. Quem se conhece acaba respeitando os próprios limites e capacidades. Então, como temos o quem ali, então se vai antes do verbo. Esse ódio nas redes sociais que lhe fez pensar na intolerância das pessoas. Então, aí é a mesma coisa, né? Então, o lhe vai antes do verbo fez porque tem o que ali. D. Antes do verbo houver preposição seguida de gerúndio. Em se tratando de saneamento, o Brasil ainda tem que investir muito na área de tratamento de esgoto, né? Então é a mesma coisa, né? O em é uma preposição. Então o pronome vai antes do verbo tratando. Conjunções subordinativas. Quando, que, segundo, se, embora, né? Então, a menina retribuiu o gesto carinhoso quando a elogiaram. Então, aqui esse quando, não é? Por ser uma conjunção, neste caso, então o pronome a vai antes do verbo. Quando o verbo está em frases exclamativas, interrogativas ou optativas, né? Então aqui, quando me é penoso ver o sofrimento dos refugiados, né? Então aqui é uma exclamação, ou geralmente isso ocorre também. Ele vai, o pronome vai antes do verbo é, né? E por último, quando o verbo faz parte da locução verbal ou tempo composto. A ameaça constante contra os ativistas havia nos preocupado. Então aqui, ó, vale lembrar que havia preocupado é composto, né? Então o pronome ele vai antes do verbo no particípio e depois do haver. Ênclise é quando o pronome surge depois do verbo. É importante informar que a ênclise não ocorre no início da frase, na linguagem formal. Portanto, os pronomes pessoais oblíquos átonos não iniciam orações. Então, aqui, a ênclise ela é muito utilizada no início das frases. Geralmente, as pessoas cometem erros quando colocam um pronome no começo da frase, né? Então, aqui, ó, me falaram que estou muito bem. É errado falar dessa forma, o certo é falaram-me que estou muito bem. Então vamos ver mais algumas situações de ênclise. Quando o verbo está no início da frase, como vimos, debrucei-me às margens do rio e senti o frescor da água. Quando o verbo não está no início da frase, mas é precedido de pausa. Então ele geralmente quando tem uma vírgula, né? No final da trilha chega-se uma das vistas mais lindas da montanha.
Então a gente nunca fala assim, no final da trilha, se chega. Não, isso não existe, né? Porque aqui tem uma vírgula. Então chega-se a uma das vistas mais lindas da montanha. E quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, né? Então, meninos e meninas, aprontem-se rapidamente. E quando o verbo estiver no gerúndio, descemos até a praia, segurando-nos a cabos de aço nas costas. Quando o verbo está no infinitivo e o pronome o ou a, mesmo havendo uma palavra atrativa. Então vamos lá. Falamos que o passeio era cansativo, mas também muito interessante, para não desanimá-lo, né? Então esse lo está se referindo, né, à pessoa, né? A colocação pronominal, ela é utilizada diferente em cada país. Então chama-me quando estiveres a sair de casa, né? Então em Portugal coloca-se o pronome na frente do verbo no começo da frase. No Brasil, me avise quando estiver saindo de casa. Percebam também que em Portugal se utiliza a segunda pessoa, né? E no Brasil não, o tu. Geralmente o tu é utilizado em algumas regiões, mas não é em todo o Brasil, né? Em Portugal não, em Portugal é muito utilizado. Bom, agora veremos a mesóclise. Quando o pronome surge no meio do verbo. A mesóclise aparece no futuro do presente ou no futuro do pretérito, nesses dois tempos verbais. Depois abrir-se-ia um prazo para que se pudesse recorrer da sentença. Então, poderia ser também, né? Depois abriria, né? Mas só que como tem que colocar um pronome, que está no reflexivo, então ele vai no meio, tá? Então fica abrir-se-ia. Bom, então vemos a diferença, não é? Da colocação pronominal entre a fala coloquial e a norma padrão. Então temos aqui dois exemplos de forma coloquial, né? Amor, o Zezinho estava na praia. Encontrei ele tomando uma água de coco. Na verdade, esse encontrei ficaria encontrei-o e não encontrei ele, tá? Encontrei ele você não utiliza na norma padrão. A mesma coisa no outro quadrinho. Mãe, a Bia terminou a lição de casa. Ajudei ela nas atividades de geografia. Não é ajudei ela, ajudei-a. Por quê? Porque os pronomes ele e ela não estão se referindo à ação, mas sim a complementos, não é? Então, na fala coloquial, as pessoas cometem esse erro. Na verdade, seria encontrei-o, ajudei-a, né? Porque já está se referindo à pessoa. Bom, exercícios, páginas 24, 25 e 26. Tenham bons estudos.